noite a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo. Quero agradecer imensamente também a presença dos nossos convidados, a professora Maria Tereza Sadek, o professor Sérgio Abranches. E quero dizer que para mim é uma satisfação enorme, porque minha bibliografia está aqui, está presente. Então a gente tem trabalhado com o material de vocês, com os trabalhos de vocês, e vocês são excelentes conhecedores que podem ajudar a gente a entender um fenômeno muito importante, que a gente aqui nesse ciclo de conversa chamado Café com Política, a gente procura entender o que está acontecendo a quente na política, seja nas políticas públicas ou seja na política estrito sensu. Esse é um material que a gente usa depois para consulta, para o trabalho dos nossos pesquisadores. Esse material vai ficar guardado, vai ficar reservado no nosso site. Falar também que o Café com Política é uma iniciativa do CGPP, do Centro de Gestão e Políticas Públicas, coordenado executivamente pelo professor Marcelo e animado pelo professor Ricardo Paes de Barros, uma sumidade nesse assunto. Então, gente, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Quem está aqui do meu lado dispensa maiores apresentações, mas eu vou fazer uma breve introdução aqui, que é uma coisa que tem nos intrigado. A gente sempre olhou para a política brasileira, professora, onde o Poder Executivo ele tinha, se não hegemonia, né, no sentido clássico da palavra, mas ele tinha muito controle, a ponto até de, em vários momentos, essa força aviltar o parlamento. É verdade que essa situação, como era, não era uma situação boa, não era uma situação que a gente pudesse dizer que a gente aprendeu a ideia de checks and balances, a gente aprendeu a ideia da autonomia, da independência e da harmonia dos três poderes, a gente aprendeu tudo isso. Então, a gente cresceu, de certa forma, imaginando um momento em que nós teríamos uma relação mais equilibrada entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas na última década, parece que o pêndulo foi completamente para o outro lado. Por motivos muito específicos do próprio andamento da política, o Supremo, talvez nos últimos 20 anos, ele venha se fortalecendo, a um ponto que talvez tenha passado de muito, né, daquilo que seria razoável. Há um conflito muito grande, hoje são reclamos muito grandes, sobretudo o legislativo em relação ao judiciário. O legislativo e o judiciário parece viver ali, né, numa briga. É interessante que hoje o executivo se protege no judiciário e, por outro lado, falando agora do legislativo, o legislativo antes era um poder que se aviltava na dependência do executivo. Me parece, Sérgio, que era porque o executivo naquele tempo executava o quê? Executava orçamento. Não é? O que, por diversas circunstâncias, eu diria que talvez isso... Eu vou chutar aqui um marco inicial, você fica à vontade para discordar. Eu diria que começa ali no crescimento do Eduardo Cunha e na dificuldade da presidente Dilma em compreender aquele processo. O legislativo vai se fortalecendo, leva ao impeachment, se impõe com o presidente Temer, que afinal de contas era uma espécie de primo inter pares daqueles parlamentares, e sofre ali nos primeiros 2 anos uma tensão com o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro não dava muita importância para aquilo, mas você tinha na presidência da Câmara um deputado que talvez... Eu critiquei muito o Rodrigo Maia, passei a vida criticando o Rodrigo Maia, mas hoje eu preciso reconhecer que talvez tenha sido o último alto clero, né, que nós tivemos ali. O Rodrigo Maia conteve os ímpetos do presidente Bolsonaro e de toda aquela pauta de costumes, né? Era muito criticado. Se dizia no bolsonarismo, quem é o Rodrigo Maia? O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, o Rodrigo Maia teve 50 mil, quem é ele? Ele representava um poder que em tese não, certamente teve mais votos que o presidente Bolsonaro. Mas o Rodrigo Maia se foi e aquela força cada vez mais fisiológica do Congresso consegue fazer um novo presidente
e ficam ali esperando um momento adequado que, a meu juízo, Sérgio, talvez tenha sido ali o caso Fabrício Queiroz. Quando Fabrício Queiroz é preso, talvez tenha instalado alguma coisa na cabeça do Bolsonaro que ele aceita ali fazer um acordo com o Legislativo, mas um acordo onde ele cede. E cedeu. Cedeu mais orçamento, cedeu o Ministério da Saúde, que já estava com o PP, cedeu a Casa Civil, inclusive. Mas também é injusto dizer que esse enfraquecimento do Executivo se dê só nesse momento. Na verdade, um Executivo que tinha prerrogativas extraordinárias, por exemplo, a MP, né, MP que não era votada e não caducava, né? Então, quando ela começa a caducar, o Executivo já perde um pouco de poder, ela se renova, depois o Congresso começa... Eu me lembro, acho que foi no governo Fernando Henrique, ou já no governo Lula, a primeira medida provisória que o Executivo não conseguiu aprovar, aquilo foi um absurdo, nós achamos aquilo um absurdo, como não consegue aprovar, tendo tanto poder? Então teve as MPs, depois teve um outro fenômeno interessante, emendas de bancada por Estado, emendas individuais, emendas do relator e o orçamento secreto. E todas essas emendas, ao contrário do passado, hoje elas são impositivas. Não tem conversa, tem que liberar. Então, me parece que nesse jogo do presidencialismo de coalizão brasileiro, o Executivo perdeu força, perdeu capacidade de barganha e talvez não volte mais, né, até essa capacidade de barganha. E o Judiciário ganhou força, sobretudo nos anos Bolsonaro. Quem leu o livro que você, professora, veio comentar aqui no INSPER, chamado Os 11, do Luiz Weber e do Felipe Recondo, vê que aquele grupo que era disperso, ele se unifica para se defender e ganha muita força. Que, a meu juízo, foi muito importante naquele momento. Né? Mas o pêndulo ele tem que ir para um lado, mas ele tem que voltar para o equilíbrio. Parece que é muito mais difícil de voltar. Então, eu fiz essa longa introdução, me perdoem, para animar um pouco aqui a nossa conversa, que não é um debate, é uma tentativa de compreender um fenômeno. Quem quer falar primeiro? Quero agradecer estar aqui, dizer, Carlos, que eu agradeço muito esse convite, é bom voltar aqui, sobretudo estar com o Sérgio aqui, é um prazer enorme. E eu quero começar dizendo o seguinte, vocês chamam de desequilíbrio dos poderes. Eu acho que equilíbrio dos poderes nunca houve, nem mesmo no Montesquieu, que foi quem lançou essa ideia dos 3 poderes. Vocês lembram que para o Montesquieu, o judiciário era praticamente nada. Ele era a boca da lei, ele não tinha espada, não tinha bolsa, não tinha nada. Quem primeiro pensou no judiciário como poder foi Tocqueville. E mesmo assim, quando Tocqueville pensa, ele não está preocupado com o equilíbrio dos poderes. Eu acho que no Brasil nós tivemos uma ideia muito abstrata de que com a Constituição de 88 nós teríamos um equilíbrio dos poderes. Por quê? Porque o Executivo tinha recursos de poder, o Legislativo tinha recursos de poder, o Judiciário se transformou de fato num poder. Mas, eu diria, a Constituição de 88 é simplesmente um modelo institucional. Esse modelo institucional, o que ele faz? Ele está indicando quais são as virtualidades. Os atores, os agentes, tanto podem fazer com que cada um desses poderes cresça, estabeleça ou diminua. E aí você tem um conflito entre os poderes. Normalmente você tem. Então, nós passamos, como você bem disse, de um hiperpresidencialismo, e o Sérgio analisou isso de uma forma magistral, quer dizer, com as dificuldades de governar vinham da dificuldade de você fazer coalizões, então dificilmente você tinha um executivo com maioria no legislativo, e o judiciário cumpria ali sua função com um enorme recurso de poder, que é o controle da constitucionalidade. Então, a partir do controle da constitucionalidade, o judiciário tinha atribuição de poder desfazer ou anular, melhor dizendo, tanto uma decisão do executivo quanto do legislativo. E isso o judiciário foi
crescendo nessa medida. Então, eu acho que o judiciário veio num movimento de grande crescimento. O processo de institucionalização, sobretudo da Suprema Corte, é um processo de crescimento de poder. E, ao crescer poder, necessariamente, ele entra em conflito com os demais poderes. E se nós imaginarmos que nós temos uma Constituição que tinha 250 artigos quando foi proclamada em 88, e hoje tem um número maior ainda de emendas, hoje chegam a 140 emendas. Gente, isso do meu ponto de vista, é uma barbaridade. Quer dizer, a Constituição original, embora a gente chame de Constituição de 88, ela não tem nada a ver mais com a Constituição de 88. Sobretudo, Sérgio, a parte econômica, ela é outra. Quer dizer, você pode reverter aquilo que você tinha. E se para cada decisão você tem que mudar a Constituição, nós temos um sistema que é um sistema de vários entraves. Quer dizer, o entrave não está só nas coalizões que são necessárias, mas também na Constituição. Quer dizer, como é que eu tenho uma Constituição que, para qualquer política pública que seja inovada, é necessária uma emenda constitucional? Eu não quero me alongar muito, que eu quero ouvir o Sérgio, eu quero estabelecer aqui um debate, sobretudo porque a questão do judiciário é a questão que mais me interessa e a questão que eu tenho trabalhado muito a respeito. E tenho visto que o judiciário tem assumido um papel que vai além das suas atribuições, né? Eu acho que isso foi muito justificado na época do Bolsonaro, e o judiciário acabou sendo muito aclamado, porque ele quase que entrou naquela teoria da democracia militante que foi criada na época do nazismo, que então era necessário se combater qualquer ameaça à democracia. Mas, a partir daí, nós temos aquilo que a literatura chama de juristocracia, ministrocracia, e agora é a ideia de cada ministro tem muito poder. Quer dizer, é uma situação que, se cada ministro tem muito poder, você está afetando a ideia institucional. Eu não quero ir muito além disso, porque eu quero ouvir o Sérgio e voltar a falar depois, em resposta a ele, para também não cansar muito vocês com a minha voz, e vamos ouvir o Sérgio. Obrigado, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. E as que nos verão, porque eu estou vendo que estão filmando a gente, né, as que nos verão no futuro. Prazer enorme estar conversando com a Tereza e com o Carlos. O Carlos levantou muitas questões, a Tereza, mesmo falando do judiciário, levantou muitas questões. Eu vou tentar responder em 3 dimensões, sinteticamente. Eu acho que quando o Eduardo Cunha assume poder, como você falou, na verdade ali nós já estávamos vendo o sintoma de uma crise que já tinha acontecido antes. Uma crise em desenvolvimento, que tem a ver com a desorganização do processo político-eleitoral que constitui governo e oposição no Brasil e que é fundamental para o equilíbrio, para a estabilidade do presidencialismo de coalizão. Muita gente me pergunta assim, acabou o presidencialismo de coalizão? Isso, gente, vem cá, nós não deixamos de ser presidencialista. Nenhum partido presidencial fez mais do que 20% das cadeiras do Congresso, na Câmara. Portanto, tem que governar com coalizão. Logo, não acabou. O problema é saber se ele está funcionando ou não está funcionando, se ele está em crise ou se ele está bem. E ele está vivendo uma crise que me parece muito difícil de resolver, porque ela tem que ser resolvida eleitoralmente, de um lado, e essa solução eleitoral ela leva muito tempo, talvez mais tempo do que a sociedade tenha paciência para não chutar o pau da barraca. Então, é uma questão complicada. Onde é que começou isso? Olha, eu acho que isso começou em 2014. Em 2013 a gente teve as ruas de 2013, que era um sintoma já um pouco de certa desorganização. A rua estava vazia, porque o PT, que era o ocupante, né, tradicional, e os seus entornos, né, quer dizer, a CUT, os movimentos sociais eram os ocupantes da rua, eles saíram da rua, a rua ficou vazia, e quando ela foi recuperada de uma forma meio difusa e meio anárquica, né, mas ali estavam os embriões de alguma coisa que estava se formando. Na eleição de 2014, houve 2 fatos importantes. O primeiro deles foi que, pela primeira vez, o partido que disputava a presidência da República e legitimava a vitória do outro contesta a validade das eleições. O Aécio Neves, do PSDB, contesta a vitória da Dilma. Isso foi um
golpe institucional, não no sentido de golpe de Estado, uma fratura, um soco nas instituições importante, porque como é que se organizava o governo e a oposição no Brasil? Nós tínhamos uma disputa bipartidária. Você observem que a terceira força nunca chegou a mais de 20% dos votos. Eu tenho um gráfico mostrando que o PT e o PSDB juntos sempre fizeram em torno de 70% dos votos no primeiro turno, né? Então não tinha muito espaço para uma terceira via, de fato, para uma terceira força. E essa disputa bipartidária formava o executivo, para a conquista do executivo, ela organizava a disputa política no eixo multipartidário, que eram os partidos buscando cadeiras, buscando força legislativa para fazer parte da coalizão de governo. Quando fratura o eixo bipartidário, dado que é presidencialismo, que o presidente é que dá, é o guia, né? Ele dá a direção em que as coisas devem ir, esse eixo de disputa se desorganiza. Por outro lado, antes da entrada da medida mais importante para reduzir a fragmentação partidária, que foi a proibição de coligações eleitorais, olha, eu e o Olavo Brasil defendemos a proibição das coligações ainda no debate da Constituinte. A gente dizia, isso vai levar a uma fragmentação, tem que acabar, isso é um absurdo. Eu passei a minha vida inteira acadêmica falando contra. Só agora, finalmente, muito recentemente, eles acabaram com as coligações proporcionais. Isso deveria, e aliás fez, reduzir a fragmentação. Só foi usada pela primeira vez em 22, então teve um efeito. Mas a fragmentação naquela época, antes da proibição, ela começou a ter um efeito predatório, quer dizer, não só os partidos se colavam nos maiores para conseguir pegar carona e conseguir alguma vaga no Congresso, fazendo coligações, mas também começou a ter um incentivo muito forte à criação de partido para poder ter o fundo partidário. Tem várias famílias que vivem do fundo partidário, que dá a eles alguma coisa como hoje, dá mais de quase 3 milhões de reais por ano. Você imagina um pai, uma mulher e um filho dividindo isso milhões. E, por outro lado, com a chance de, eventualmente, conseguir uma cadeira no Congresso, se coligando com um MDB, com um PFL, ou um Democratas, mas depois virou. Então, houve uma miniaturização, houve uma fragmentação maior ainda dos partidos. Quando a fragmentação reduziu, em 2022, esse processo de miniaturização estava no seu auge. E o que significa isso? Significa que hoje nós saímos de partidos que tinham um grupo de partidos, que eram os grandes partidos do Brasil, que tinham, em média, entre 80 e 100 deputados por legislatura, e os outros eram partidos pequenos, para uma conformação do Congresso em que os partidos maiores têm vários em torno de 40% das cadeiras. Então, essa redução, 40% não, 40 cadeiras, essa redução do tamanho das bancadas tornou a formação de coalizões impossível, e deu muito poder ao centrão, aos fisiológicos, e produziu uma localização, um processo de concentração do Congresso na questão local. Não por isso o Arthur Lira chamava o orçamento secreto de orçamento municipalista, porque, na verdade, era uma transferência direta para os municípios básicos. Um deputado brasileiro hoje ele se elege, na média, em 5 municípios, o base dele e o entorno ali, e 4 do entorno. Isso, na verdade, distritaliza o voto e produz uma diferença. Você olha os municípios que têm... Aliás, isso é uma boa conta para fazer. Os municípios que têm deputado têm um IDH maior do que os municípios que não têm deputado. E aí, quando o município perde deputado, ele perde IDH. Quer dizer, eles vivem dessa transferência. Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, houve uma desorganização completa do eixo de formação de governo e oposição. Isso levou a uma crise clara do presidencialismo de coalizão. Segundo ponto é o seguinte: quando a Dilma, naquele momento histórico da vida dela, em que ela sofreu o impeachment e foi se defender no Senado, passou 13 horas debatendo com os senadores que iam ser os seus carrascos, ela, num determinado momento, ela disse o seguinte: olha, vocês estão falando que eu não consegui fazer nada e tal, mas é o seguinte, o Fernando Henrique governou esse país com 3 partidos, era verdade. PSDB, MDB e PFL faziam 70%, 75% das cadeiras, né, no governo Fernando Henrique. Não precisava mais ninguém. Tinha lá o PTB que agregava, mas não tinha a menor importância. Aliás, o Fernando Henrique também não dava muita importância para o PTB. Tinha um ou outro deputado do PTB que ele respeitava. O Lula, diz a Dilma, governou com 5, 6 partidos. E era verdade. Ele governava um pouco mais porque ele tinha que botar os partidos de esquerda, mas eles seguiam o Lula. Então, era uma coalizão homogênea, razoavelmente homogênea e coesa. E ela disse, eu precisava de 17. Então
uma coalizão de 17 não tem como gerenciar, não tem como tocar. Esse é o primeiro ponto dessa questão. O segundo ponto é o seguinte: tanto no Fernando Henrique quanto no Lula, tinha um partido que servia de pivô para agregar aquela corrente partidária mais distante das preferências do presidente. No caso do Fernando Henrique era o PFL, que levava a coalizão dele mais para a direita, né, para centro-direita, e no Lula o MDB, que fazia o mesmo papel também, puxava para... Hoje não tem mais partido com tamanho para fazer esse papel. O PSDB desapareceu, ele hoje é um partido pequeno e irrelevante, com uma dispersão de orientações enorme, e o MDB ficou pequeno, e o PFL Democratas desapareceu, dentro daquela geleia geral que é a União Brasil, que ninguém sabe o que é, nem eles. Então, isso desestruturou o jogo legislativo e deu um enorme poder ao presidente da Câmara. Por isso é que o Bolsonaro começa pensando que ele vai ser capaz de fazer uma coisa parecida com o Viktor Orbán na Hungria, que é usar as bancadas temáticas sobre as quais ele tinha controle, bala, Bíblia e boi, e fazer as transformações na Constituição que transformaria o Brasil numa autocracia sob comando dele. Quando ele viu que não deu certo e ele precisava de montar uma coalizão, não tinha como fazer a coalizão e ele tinha um problema de sobrevivência. A quantidade de erros que ele já tinha cometido, falta de decoro, etc., colocava em risco. Ele também sofreu um impeachment. E aí ele, ao invés de fazer uma aliança com o Congresso, ele delega, ele entrega o poder para o Arthur Lira e entrega o orçamento, via orçamento secreto. E passa só a conspirar para dar o golpe. Eu fiz um levantamento detalhado de todas as declarações do Bolsonaro e dos filhos. Eu não quis nem olhar o entorno, só a família Bolsonaro, defendendo o golpe no Brasil. A primeira delas é no dia 9 de setembro de 2019, logo depois do 7 de setembro que ele tomou posse. O Carlos, no Twitter, diz o seguinte: não dá para fazer o que a gente quer fazer numa democracia no Brasil. Então, essa foi a configuração. Isso desorganizou mais, porque aí transferiu completamente uma parte importante do orçamento para o Congresso, e o Congresso ficou... Isso você não volta, você não consegue voltar. E a Tereza tem toda a razão, eu concordo inteiramente com ela. Um país em que todas as políticas públicas dependem da Constituição, não só você precisa de ter uma força, uma coalizão com maioria constitucional para emendar e fazer a política pública que você quiser, como, por outro lado, você inevitavelmente leva a política pública para o terreno da constitucionalidade, para o controle de constitucionalidade. Então, o Supremo começa a optar em política pública. Isso é inevitável, porque o sistema que é assim, né? Todos os partidos que agora estão se unindo para tentar confrontar o Supremo, todos eles recorreram ao Supremo contra decisões que os contrariaram dentro do Congresso. Todos. Entendeu? Então, eles, quando é a favor deles, tudo bem, mas quando é contra eles, eles não, está exorbitando. Precisa de botar um freio no Supremo Tribunal Federal. Qual é o resultado disso tudo? Nós estamos numa crise, o presidencialismo de coalizão parou de funcionar, o Congresso está num impasse, ele só aprova aquilo que o presidente da Câmara consegue aglutinar e o presidente do Senado, né? E não é um parlamentarismo, porque muita gente fala assim, mas então a gente é meio parlamentarista. Não, porque eles são irresponsáveis, no sentido de que eles não respondem a ninguém, porque se eles não têm um voto de desconfiança para eles, tem um impeachment do presidente e ninguém mexe com o presidente da Câmara e nem com o presidente do Senado. Então, eles ficaram completamente imunes ao escrutínio público e passam a definir como é que vão ser as políticas públicas do Brasil, né, discricionariamente. Então, esse sistema evidentemente não se sustenta, essa crise vai se aprofundar e o conflito vai aumentar e provavelmente a gente vai ter, digamos, um momento reconstituinte. Alguma força política vai ter que aglutinar a sociedade brasileira, fazer maioria, uma coalizão majoritária mais coesa para corrigir essas distorções. Um último ponto que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, Tereza, que é o seguinte: uma das coisas que me deixa muito intrigado, eu ouço muito os julgamentos do Supremo no controle de constitucionalidade nessas questões mais importantes, é que, em geral, está começando a aparecer uma hierarquia de artigos, né, de parte da Constituição, né, até as cláusulas pétreas que estão sendo interpretadas agora como aquelas que foram escritas pelos fundadores, né, pelos constituintes. Então você tem emenda de segunda, de terceira, né, e agora, por exemplo, eles estão querendo mudar a cláusula pétrea, e você deve ter conversado mais do que eu com o Supremo, eles dizem assim, cláusula pétrea é só uma Assembleia Nacional Constituinte, é inconstitucional. Que tem uma questão extremamente relevante desse ponto de vista.
Em geral, os partidos que acionam o Supremo são os partidos minoritários. Tem uma declaração do Partido Verde, que tinha um representante na Assembleia, que é a seguinte: se eu não for para o Supremo, ninguém vai ficar sabendo que eu existo. Então, eles perdem na Câmara, vão para o Supremo. Agora, o Supremo alterou muito as suas atribuições. Era uma corte constitucional, se transformou numa corte de 4º grau, se transformou numa corte criminal, que não existe corte criminal em nenhum canto do universo. Então, o Supremo foi mudando muito. Óbvio que cláusula pétrea eles não vão mexer, porque aí acabaria de vez com o Supremo. No entanto, eles têm mexido com muitas questões, inclusive questões, sobretudo as ligadas aos costumes, que são questões do legislativo, não são do judiciário. E isso provoca um conflito enorme entre o judiciário e o legislativo, e talvez a sociedade também, não é? Agora, eu gostaria que você levasse em consideração, Sérgio, o livro que acabou de sair de um xará do Carlos e do Marcos, que é Por que a Democracia do Brasil não Morreu, né? O argumento deles é o oposto do seu, né? Mas o argumento deles é que quanto mais fragmentação, melhor é para a democracia. Por que é melhor para a democracia? Porque você tem mais impossibilidades de você concentrar o poder em qualquer coisa, no executivo ou no legislativo, etc. e tal. Agora, eu acho que você tem toda a razão, a pauta do Congresso esteve na mão do presidente da Câmara o tempo inteiro, coisa que não acontecia nem com Eduardo Cunha. Quer dizer, eu acho que o impeachment da Dilma não teria tido sucesso sem o Eduardo Cunha, que foi, na verdade, uma revanche que ele fez. Agora, do ponto de vista do judiciário, isso é muito importante, muito significativo. Quer dizer, quando ele se transforma numa corte criminal também, ele acaba tendo os parlamentares na sua mão. Quer dizer, qual é o parlamentar que hoje não teme uma decisão do Supremo? Cassou mandatos, mandou prender o Delcídio Amaral, foi preso por uma ordem do Supremo, não foi por fora disso. Além disso, acho que o governo Bolsonaro, para ser entendido, eu acho que tem que se levar em consideração qual foi a atuação do PGR, do Procurador-Geral da República. O Aras não fez nenhuma ação contra o governo. Isso é fundamental. Quer dizer, se a gente não entender a postura da PGR, nós dificilmente vamos entender por que o Bolsonaro cumpriu o seu mandato. Se a PGR tivesse tido... A PGR, na atuação do Bolsonaro, foi ainda mais tímida não é bem a palavra, mais omissa do que, por exemplo, quando no governo Fernando Henrique se chamava de engavetador-geral da República. Ela não teve nenhuma atuação contra o governo, nem o titular da pasta, nem a vice, que era a Lindora. Tenho dificuldade de lembrar esse nome, que Lindora vem de linda, né? Então, meio estranho. Bom, nem ele, nem ela. Então, isso é uma situação muito significativa. Por outro lado, eu acho que também, às vezes me vem assim à cabeça, como é que você tem tudo preparado para um golpe, e o golpe não realiza, e o golpe de 64 se realizou? Eu acho que, além de tudo isso, tem um papel relevantíssimo da mídia, que o seu xará não apresenta. Eu acho que a mídia e a sociedade civil nunca estiveram tão atuantes como estiveram no governo Bolsonaro. Então, isso não aconteceu em 64. A mídia toda, sem exceção, era pró-golpe. A sociedade civil estava divididíssima pró-golpe, sobretudo os setores médios. Coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. Então, o judiciário se aproveitou disso e foi crescendo. Mas também é importante que se diga agora que tem uma reação não apenas do legislativo contra o judiciário, tem várias propostas de alterar o perfil e as atribuições do judiciário. Para começar, uma que o judiciário deveria ter, os ministros deveriam ter mandato.
De fato, o caso brasileiro é singular, quer dizer, não é tão singular, porque nos Estados Unidos é até que o ministro morra, no Brasil era 70 anos e por uma questão política se aumentou para 75, e agora o que os parlamentares estão desejando era mandato. Mandato como acontece na Europa inteira, embora na Europa você tenha cortes constitucionais que são muito distintas do nosso Supremo, porque elas de fato são constitucionais. Elas não pertencem ao Poder Judiciário e, portanto, não atuam nem em questões criminais, nem como corte de recurso, que o nosso Supremo se tornou uma corte de recurso. Quer dizer, você vai perdendo, vai indo, passa no STJ e depois vai para o Supremo, né? Então, as atribuições do Supremo foram sendo muito alteradas. E aí é que eu digo, faz diferença você ter alguns agentes participando da instituição? Faz. Se nós não tivéssemos um Alexandre de Moraes, um Toffoli, um Barroso, certamente nós não teríamos chegado onde chegamos. E é hoje que chama atenção a ideia de autocontenção. Nós estávamos falando, antes de começar, da reação do Fachin, do ministro Fachin. A reação do ministro Fachin é muito importante, sobretudo vindo de quem vem. O Fachin é um ministro que, na verdade, se construiu dentro do Supremo no oposto do que ele era quando ingressou. Quando ingressou, ele era acusado de ser partidário, que ele participou de campanhas do PT, foi para palanque, etc. Tal. Hoje ele é um ministro contido. Ele é um ministro que não fala fora dos autos, é um ministro que vocês não veem na televisão o tempo todo, nos jornais o tempo todo. E, neste momento, ele mesmo percebeu que uma autocontenção tem que ser feita, senão o judiciário perde legitimidade. A fala dele é mais importante do que era, por exemplo, na época do Marco Aurélio. Marco Aurélio sempre foi contra esse ativismo judicial, ou, melhor dizendo, esse protagonismo judicial. Mas o Marco Aurélio era tão dissidente na Câmara, ele era tão voto contrário ao de todo mundo, que a força das falas dele não tem a mesma fala nem a mesma legitimidade de uma fala do Fachin ou da Rosa Weber. A Rosa Weber, do mesmo jeito, é o mesmo tipo de perfil. Ela também, quando falou contra esse protagonismo, tem uma força que é extraordinária, né? Tem uma fala do Marco Aurélio que eu acho muito curiosa, quando ele fala assim: nem me perguntem o que é a Constituição, porque a Constituição hoje deveria ser vendida em banca de jornal, porque ela muda todo dia, que eu tenho que ir lá no jornaleiro para saber que Constituição que está valendo. Na verdade, são tantas as emendas que ontem mesmo eu entrei no site do Supremo para saber quantas emendas nós estamos tendo. Há 2 meses atrás não era esse número. Então, quer dizer, é uma situação que cria muita incerteza e muita insegurança. Então, quando se acusa o judiciário de ser um dos responsáveis pela falta de crescimento no país, de insegurança jurídica, se tem razão, porque, na verdade, desde o primeiro grau, você tem decisões que são muito distintas entre si. Então, a ideia de intérprete do texto constitucional é muito forte, é muito forte. Vocês devem se lembrar, na época do Collor, quando houve a ideia de que os ativos financeiros estavam todos bloqueados, cada juiz dava uma sentença diferente do outro. Embora a emenda 45 tenha instituído a súmula vinculante, a súmula não é respeitada. Cada corte, cada tribunal faz o que bem entender, e cada juiz decide da forma que entende. Então, outra coisa que eu acho que é importante se dizer. Uma das críticas que se faz ao judiciário, e eu acho que tem muita repercussão, é o fato do judiciário, na verdade foi o ministro Alexandre de Moraes, ele investiga e ele julga. Isso é uma coisa insustentável do ponto de vista jurídico. É impossível você defender isso. Eu acho que essas questões são questões relevantes
que fazem com que o desequilíbrio dos poderes fique muito acentuado. Você está chamando atenção para o crescimento do legislativo, e eu chamo muita atenção para o crescimento do judiciário. Então, eu acho que nós temos mesmo uma situação que tem que ser, de alguma forma, revista, quer em razão do legislativo, de alguma forma, cortar as asas do judiciário, eu acho que do executivo é mais difícil hoje em dia, porque a questão, ele perdeu o controle do orçamento. Na verdade, o que cabe ao executivo fazer por motu próprio vem diminuindo no transcorrer do tempo. Quer dizer, se ele tinha o controle de 60% do orçamento, hoje ele não tem controle nem de 10%. Isso é muito relativo, muito significativo, muito relevante. Então, a reversão do executivo eu acho mais difícil. No entanto, a reversão do judiciário, eu acho que para o bem ou para o mal, ela virá. Embora todas as cortes constitucionais do mundo inteiro tenham crescido, né? Mas não como a nossa. Então, basta dizer que a nossa Corte Constitucional tem atribuições que vão muito além de atribuições constitucionais. Sérgio, eu queria que você explorasse essas questões da Tereza e queria que você explicasse também melhor essa reconstituinte, porque eu concordo, tá? Mas eu acho muito difícil. E quando ela fala para o bem e para o mal, eu que sou um pessimista de 8 costados, né, acho que será para o mal, pelo menos no quadro que se tem hoje. Não, claro. A Tereza levantou uma questão que tem a ver com o livro do Carlos e do Marcos. São 2 amigos meus, são muito meus amigos. E eles sabem que a gente discorda 97% do tempo. Razão pela qual tem uma frase lá na orelha, mesmo os que discordam devem ler o livro, que é bem argumentado. Mas eu disse a eles num debate que a gente fez lá na Livraria da Travessa, o que me incomoda são 2 pontos que eles fazem. Eu tenho origem de sociólogo, né? Eu sou sociólogo de origem, depois fui fazer ciência política. Então, para mim, as instituições estão sempre referenciadas, enraizadas na sociedade, nas relações sociais e no jogo de interesses. Segundo, é claro que a fragmentação do Congresso, no sentido de o presidente não conseguir fazer maioria, é bom para a democracia. Você imagina o Bolsonaro com controle de 70% dos votos na Câmara. Nós não tínhamos mais democracia. Mas a fragmentação, a miniaturização, o excesso de bancadas não é. Isso é disfuncional. Você não consegue tomar decisões. Isso fere a democracia de 2 maneiras. Primeiro, cria uma instabilidade política que acaba produzindo a possibilidade de fraturas democráticas. Mas vejam bem, o que é uma Constituição? O que é uma democracia? O que é uma Constituição democrática? A Constituição democrática é um contrato que a gente faz, delegando aos constituintes o poder de fazer esse contrato e assinar por nós, são nossos procuradores, que contém direitos, os direitos da Revolução Liberal, que são direitos que, em sendo democracia, podem ser gozados imediatamente. Você não precisa de nenhum outro mecanismo, senão o fato de uma Constituição dizer o seguinte: aqui é uma democracia, você tem direito de livre pensar, de organização, de votar e ser votado. Então são direitos automáticos, né, em sendo democracia. Os outros direitos, sobretudo os direitos da natureza social, eles são uma promessa que só se realiza através de políticas públicas. Então, quando um presidente como o Bolsonaro desmantela o sistema de políticas públicas de educação, de saúde, de meio ambiente, etc., ele está desmantelando a Constituição, os direitos que a Constituição assegura, porque você não consegue mais realizar. Isso tem uma força de longo prazo, isso tem consequência de longo prazo. Ainda hoje a gente vive com problemas causados por esse desmantelamento que o Bolsonaro fez. O IBAMA não consegue ainda se recuperar, a gente não consegue controlar o crime na Amazônia. O crime durante o governo Bolsonaro se associou a facções de narcotráfico e de tráfico de armas, então ficou muito mais complicado. E a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, se afrouxasse o controle. Eu vou dizer para vocês por que eu sabia. Há 25 anos atrás, quando esse general, que foi um dos articuladores do golpe, que era o chefe do gabinete de segurança institucional do Bolsonaro, Heleno, deixou o comando da Amazônia, eu fazia parte de um jornal digital chamado Eco. Nós estávamos treinando jornalistas jovens para cobrir meio ambiente. E o general Heleno me ligou e disse que ia me falar comigo porque ele precisava me contar o que estava acontecendo na Amazônia. E ele me disse o seguinte: olha, o sistema CEVAM que o governo Fernando Henrique montou,
ele acabou com a possibilidade do tráfego aéreo na Amazônia, porque hoje a aeronáutica tem controle sobre o espaço aéreo da Amazônia. O avião clandestino ou volta ou eles derrubam. Aí eles fecharam os campos de pouso clandestinos e se resolveu o problema. E aí o tráfego baixou para o Rio. Qual é a consequência disso? Quando você faz o tráfego aéreo, sai um bandido num avião lá da Colômbia, da Bolívia, cheio de passa de coca, para num lugar clandestino lá, tem lá um bandido esperando, esse bandido pega esse material e leva até o porto para ir para a Europa, porque a Amazônia era o escoamento para a Europa, basicamente. Quando ele desce para o Rio, ele começa a corromper os pequenos infratores, daquela família da reserva do Jaú, no Alto Rio Negro, que pega umas tartarugas e umas tartaruguinhas e levam para Manaus e vendem para os deputados para eles fazerem tartarugada, ilegalmente. E ganham um dinheirinho ali, R$1.000, tem um momento do ano em que eles fazem isso. Eles têm um barco, nesse barco tem um tanque no fundo, nesse tanque eles põem os quelônios. Aí o cara da cocaína chega e diz assim, eu te dou $5.000 para você botar esse tijolo aqui junto com os quelônios e entregar para uma pessoa lá em Manaus. Pronto, foi havendo esse processo. Tem 25 anos que a gente sabe que esse processo está acontecendo. Foi corrompendo, aumentou a criminalidade em Belém e Manaus, porque agora nas imediações de Belém e Manaus tem refinaria de cocaína. E estão lá as facções, elas entram em conflito, elas viciam os jovens da periferia e aliciam eles para o crime. E o que o Bolsonaro fez? Ele liberou, mandou não reprimir. Então ele desmonta todo o aparato de proteção do meio ambiente, portanto, uma das cláusulas da Constituição é rasgada por causa disso. Ele não conseguiu fazer via Supremo, Tereza, porque, como o Trump, ele não conseguiu fazer a maioria no Supremo. Mas olha o estrago que a Suprema Corte está fazendo nos Estados Unidos. Exatamente uma consequência durável de um governo autocrático que quer derrotar a democracia. O fato do Congresso ser fracionado não é necessariamente um bem. Pode ser um mal, pode ser uma negação das promessas constitucionais que vão legitimar a Constituição. Olha, desde o Gramsci e do Lipset, um liberal e um marxista, que a legitimidade depende fundamentalmente de dar soluções que funcionem para as necessidades do povo. Ou você dá a solução, ou você cumpre a promessa, ou você perde legitimidade e cai. Essa é a minha divergência mais fundamental com o livro do Carlos e do Marcos. É essa incapacidade de ver o fato de que se você bloqueia o processo decisório, você para de realizar a promessa constitucional e você deslegitima a própria democracia. O que aconteceu nesse período? As pesquisas todas mostravam absoluto desprezo da população brasileira pela democracia. Agora, a reconstituinte. Isso é uma velha ideia minha, que é a seguinte: se a gente pega uma Constituição e no conflito, já na Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte, porque os agentes políticos desconfiam um do outro, porque é disso que se tratou. Se pegarem os discursos que eles fazem na Constituição, é o seguinte: tem que ir para a Constituição porque senão alguém vem e muda. Então, a falta de confiança no sistema e nos outros faz com que tudo seja constitucionalizado. Então, você vai claramente transformando a Constituição num apanhado de políticas públicas, muitas delas marcadas pelo tempo. Então, você precisa de mudar, você tem que renovar. E essa emendação da Constituição, ela vai enfraquecendo a legitimidade da Constituição, exatamente como o palanque, né, a plataforma fundamental de sustentação da democracia, daquele conjunto parcimonioso de direitos que tem ali, né? Isso dá crise entre os poderes, não tem jeito, né? E em situações normais, essa crise vai sendo administrada, etc. e tal. Agora, à medida que vai tendo uma degradação do funcionamento do processo político por conta dessa desorganização, esse conflito deixa de ter formas de solução. Ele vai agravando e vai ficando mais acirrado. O presidente vai perdendo força, ele não tem mais capacidade de arbitrar dentro do legislativo. Quem arbitra é o presidente da Câmara, em menor escala o presidente do Senado. Então, em algum momento, isso vai produzir uma crise maior, né? E uma crise maior pode ser que ela leve à formação de um consenso de que a gente precisa de reescrever parte da Constituição, no sentido de desconstitucionalizar uma opção de coisas que são puramente política pública, portanto, uma coisa corrente, que é ou lei geral, lei ordinária ou decreto. Certamente não é uma emenda constitucional, né? Então, não é que eu acho que vai acontecer, mas eu acho que a única solução para um nó
cego institucional na democracia que a gente fez com essa degradação, essa diminuição, apequenamento da Constituição, vai transformando a Constituição, porque da mesma forma que o Supremo vai transformando uma corte de apelos, etc., não um tribunal de júri, né? A Constituição também ela vai perdendo status, ela vai, né? E aí eu acho que, em algum momento, a única solução vai ser realmente um novo momento constituinte, uma redefinição do enquadramento dos direitos e a transferência desses poderes que são constitucionais hoje para a política, para o governo, que é a quem pertence. Como quase sempre concordo integralmente, acho que, pegando a tua fala, a minha conclusão é vai ter que piorar bastante para começar a melhorar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para algumas questões, a gente tem mais meia hora, e aí a gente ouve o que os nossos convidados têm a dizer. 3 de cada vez? Pode ser? Pergunta rápida, é 2 em 1. Primeiro, nesse contexto, não está faltando uma coisa chamada lideranças, que eu acho que vocês não falaram, eu acho que está faltando, são lideranças. Segundo, teve um fato que envolveu os 3 poderes e vocês não comentaram, que foi a Lava Jato. Acho que seria bom comentar isso aí. Boa noite, meu nome é Vivian, eu sou aluna do mestrado em Políticas Públicas. Primeiro, só uma colocação. Me assustou quando você falou no novo momento constituinte com esse congresso. Eu fico muito assustada com essa possibilidade, porque eu acho que pioraria muito. E eu gostaria que vocês falassem, acho que vocês mencionaram um pouco sobre a questão, acho que tanto mídia quanto sociedade civil. Eu tenho esse hábito, o professor Carlos sabe, eu fico sempre pensando, tá, so what? O que a gente pode fazer com essa situação que a gente está? Acho que a única forma que eu vejo é sociedade civil, como a gente consegue fortalecer as organizações, porque as pessoas estão lá, o Congresso está lá, os políticos, a gente sabe, eles querem mais poder, e se ninguém fizer nada, isso vai, acho que, só piorar. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco o que a gente pode fazer, então, para ir num movimento contrário a esse horror, né, que a gente está vendo, que vocês estão, essa crise toda que vocês estão colocando. Obrigada. Vocês não se preocupem não, porque eu fiquei todo o curso falando para ela assim, não sei. Muito bom, obrigado, sou Henrique Mariano. Aproveitar um pouco desse gancho, né? A gente tem alguns exemplos aqui da América Latina. Eu queria pensar mais na América Latina porque é um sangue mais latino, acho que é mais fácil para a gente se comparar ou trazer alguma referência. Ela falou de constituinte, né? Eu concordo, um reconstituinte um desafio com o Congresso atual. Tem um caso do Chile recente que tentou refazer, também não deu certo, não sabe muito bem o que é e não consegue chegar a algum acordo. Então, o que eu sinto assim, hoje o legislativo muito forte, como vocês mesmos comentam, o judiciário também muito forte, mas ninguém querendo perder poder, que acho que é o principal ponto, e eles são os responsáveis muitas vezes por alguma mudança. Então, não sei até que ponto há esse interesse. Então, no fim do dia, né, pegando um pouco do gancho da sociedade civil, mas como que talvez a gente pode enxergar algum cenário, mesmo um cenário de ruptura, né, como é que seria isso? Seria talvez um governo autocrático, como foi um pós-ditadura, que gerou direta já um movimento, todo assim, um empoderamento de um congresso que conseguiu fazer uma constituinte, e isso gerou um movimento? Será que teria que ter alguma coisa nesse sentido? Que cenário que a gente conseguir enxergar para uma mudança real? Obrigado. Vamos fechar nessas 3 e depois a gente abre de novo, tá, bebê? O Sérgio disse que eu tenho que falar da Lava Jato, né? Não, você tem não. Não, eu vou falar um pouco, sim, da Lava Jato, que eu acho importantíssimo. Concordou muito enfaticamente quando ele falou da Lava Jato, então... Tá, então eu vou falar da Lava Jato um pouquinho. Eu acho que a Lava Jato teve um papel muito relevante nesse país, foi a primeira vez. Eu acho que até ministros do Supremo... Aliás, quem falou isso foi o presidente do Supremo atual. Pela primeira vez, ricos, poderosos e políticos foram presos. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi um movimento importante e que a questão da corrupção mudou de patamar com a Lava Jato. Até a existência da Lava Jato, a questão da corrupção era muito associada à classe média, à UDN, à questão conservadora e etc. Com a Lava Jato, isso mudou de patamar. Se tornou uma questão que a sociedade estava envolvida, deputados foram presos, lideranças empresariais foram presas, os ministros do Supremo aceitaram decisões de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e etc. e tal. Houve, contudo, uma reviravolta fundamental. Hoje, sobretudo devido a decisões do ministro Toffoli, tudo foi desfeito. O que significa dizer que há uma compreensão errônea na sociedade que as pessoas foram absolvidas. Elas não foram absolvidas.
o que se falou no Supremo, e essa comunicação foi muito, muito falha, é que o locus de julgamento estava errado. Ou seja, questões de forma superaram questões de conteúdo. E ministros que eram ferrenhamente favoráveis a tudo que aconteceu, eu vou dar um exemplo, o ministro Gilmar Mendes, era o ministro mais favorável à Lava Jato. Hoje não, há algum tempo atrás, ele se tornou o maior crítico da Lava Jato. Ou seja, houve uma mudança de todos os graus que vocês possam imaginar, não é? E, hoje em dia, essa questão da corrupção ficou uma questão trabalhada de uma forma com muita insegurança. Porque mesmo as instituições de controle, todas elas, eu estou falando Tribunal de Contas, todas elas, lei de acesso à informação, tudo isso foi alterado devido à Lava Jato. Eu acho que, então, essa questão da Lava Jato, eu acho que é uma questão que tem que ser repensada, muito repensada, e não pode ser simplesmente colocada debaixo do tapete, como as lideranças empresariais que foram punidas estão fazendo. Nem os recursos que eles devolveram para o Estado podem ser devolvidos para essas lideranças. O que aconteceu é uma situação ímpar no Brasil. Eu acho que até pior do que aconteceu na Itália. Porque na Itália se desmontou a operação, mas não se deixou de punir os culpados. Aqui no Brasil se deixou de punir, todos que estavam presos foram liberados e eu acho que tem dois níveis sempre. Tem o nível da realidade e tem o nível da narrativa. A narrativa é que está todo mundo absolvido. Ou seja, não houve corrupção no Brasil. Então, ninguém sabe por que o Delcídio foi preso, por que a Petrobras sofreu aquilo que ela sofreu. Então, hoje parece que nada aconteceu. Apagar isso, eu acho que tem consequências muito sérias, inclusive para o combate da corrupção. E a corrupção é alguma coisa que tem que ser combatida. Sérgio, eu acho que não tem nada que corrói mais a democracia do que a corrupção. Quando você confunde o público com o privado. Então, o interesse privado supera o interesse público. Isso corrói. Mesmo porque eu acho que a ideia de democracia é de qualidade da democracia. Ou seja, a ideia da corrupção faz com que a qualidade da democracia decresça de uma forma enorme. Então, era essa a minha parte, já. Eu concordo inteiramente com essa parte sua da corrupção. Eu acho que houve um momento ali que foi o divisor de águas, que é o seguinte: quem prende um ex-presidente por corrupção não pode ser ministro da Justiça do principal adversário dele, porque aí você deslegitima tudo, né? E aí ficou claro que havia um conluio do Moro e do Deltan com o Bolsonaro, mas não de toda a equipe. Vários do pessoal do Ministério Público que teve na Lava Jato em Curitiba não participou desse conluio e não teve a participação que os dois tiveram. Então essa politização desmontou, que era realmente uma coisa muito importante. Perguntou sobre liderança. Essa é uma outra parte da minha análise sobre o problema da democracia. E aí tem a ver com o que faltou à democracia, à estrutura partidária brasileira, né? O Brasil hoje, e desde a ditadura, ele não tem canais de formação de lideranças políticas mais. Acabou. E antes tinha. Quer dizer, antes a própria universidade e o ensino secundário, médio, eles eram os canais de formação política no Brasil. Os partidos disputavam os grêmios estudantis dentro das universidades e dos colégios. E os partidos mesmo, assim, o PSD, PTB, o DN, Partido Comunista, que no movimento estudantil sempre foi legal, sempre pôde disputar. Então, eles faziam política partidária na representação estudantil e saíam dali já, alguns para vereadores, outros para deputados, dependia se tinha família política ou se não tinha família política. Com a ditadura, a repressão ao movimento estudantil foi muito brutal. Essa repressão levou o movimento estudantil para a clandestinidade, e aí ele saiu da clandestinidade, mas nunca mais saiu da obscuridade. O movimento estudantil não conseguiu retomar fôlego e conseguir fazer, dentro das universidades, uma disputa pluralista com filiação partidária. E nada ocupou esse lugar. Criaram-se ONGs para tentar formar lideranças políticas,
mas não gerou massa crítica suficiente. Algumas universidades, eu até participei aqui do INSPER de algumas iniciativas desse tipo, mas não geram massa crítica suficiente para fazer um processo de renovação. E aí, se você não tem o canal de formação de lideranças, a liderança nova ela já entra subordinada à oligarquia que domina o partido. E os partidos todos se oligarquizaram. Eu desafio qualquer um a me dizer o seguinte: quem é o candidato, e me diz 3 nomes realmente competitivos em nível nacional para substituir o Lula no PT. O PSDB a gente já sabe que não tem, né? E não se constituiu nenhum outro partido para ocupar o papel que o PSDB cumpria. Então, onde que está se formando liderança? Quem é a liderança mais falada, as duas mais faladas hoje, que são da direita, que são o Kita Kataguiri e o Nicolas? Nas redes digitais, mas num processo muito pouco, muito maluco. Quer dizer, o cara de influenciador, nessa nova figura que tem, o influencer, que olha e diz assim, pô, eu tenho milhões de seguidores, se 1/10 deles me dá o voto, eu me elejo deputado federal, né? Agora, vamos à questão, qual é a solução? Eu vou juntar vocês dois. Tem 2 planos, tem uma questão da política pública e tem a questão da Constituinte. Para ir nessas conversas, com esse Congresso, jamais, né? E, de fato, quer dizer, o que a gente precisa é que a crise se agrave de tal ponto que surge uma coisa tipo diretas já, ou seja, democracia de novo e tal. Tem um problema subjacente na sua pergunta, que, quando você leva para a América Latina, que aí tem a questão global. Nós estamos num mundo de transformações muito rápidas, que nenhuma democracia consegue dar respostas, e a gente não tem uma teoria de políticas de transição, políticas públicas de curta e média duração, feitas, de fato, pensadas assim, para cobrir a transição enquanto essa velha ordem econômica desmorona e a nova ainda não está madura, não está gerando frutos ainda. Esse interregno aí precisa de respostas para as quais a gente não tem. A gente não tem teoria, a gente não tem pensamento sobre isso, a gente não tem. Mas como é que a gente reconstitui a democracia? É certamente a sociedade civil, mas já não é mais a sociedade civil, se vocês se derem conta. O movimento social que produziu vários avanços no Brasil, o ambientalismo, etc. e tal, ele já não faz mais o efeito que fazia. Por quê? Porque ele cresceu, é uma velha lei de Weber, né? Ele se burocratizou, ele meio que se oligarquizou, ele agora tem as suas causas mais ou menos cristalizadas e ele não pensa mais nas causas emergentes. Então ele perdeu esse efeito. Eu acho que o único canal que a gente tem disponível, que a gente precisa de aprender a usar, e para isso é importante ter também uma regulação inteligente, que é o digital. Quer dizer, a democracia tem que se digitalizar. E a digitalização da democracia permite a ampliação da democracia, porque permite aumentar a capacidade de consulta à sociedade, de participação da sociedade nas deliberações. Então, a digitalização ela tem muito potencial para o bem e para o mal. E ela tem sido muito para o mal. E a formação de lideranças via digital, ela pode dar resultado. Vou contar, para terminar, um caso que foi muito importante, que eu discuti, inclusive, com a responsável. Tem uma deputada por um distrito de Nova York, chamada Alexandria Ocasio-Cortez, que é muito jovem, born digital, e ela, quando o Biden ganhou do Trump, a questão fundamental era ganhar a Geórgia, porque ganhando a Geórgia, no Senado, eles ficariam com a maioria no Senado e não teriam, e aí teriam capacidade de bloquear o que a Câmara de maioria republicana fizesse. E ela disse o seguinte: olha, esses democratas não sabem fazer campanha, porque eles gastam $2 milhões numa campanha que não dá mais certo, que ninguém mais está prestando atenção, que não funciona mais. E eu me elejo e reelejo em Nova York com menos de $200 mil no Facebook, que era, naquele momento, o instrumento mais importante. Ela dizia: nós vamos para a Geórgia fazer a campanha digital dos candidatos democratas ao Senado, porque é a única forma da gente ganhar. Porque comício, town house, propaganda na rádio, na televisão, já não funciona mais e custa caro demais. Então nós vamos para o digital. E assim fizeram e ganharam, né? Portanto, quer dizer, o uso adequado das redes digitais para fazer política direita, né? Não de direita correta, é a única saída que a gente tem para criar novos mecanismos de ativação da sociedade, né? E de conseguir ouvir, que esse é o que é o problema fundamental, os partidos oligarquizados. No mundo inteiro os partidos estão oligarquizados.
todo mundo. A renovação de liderança não acontece, e é barrada, porque você renova a liderança, obviamente, como é muito jovem, mais pela esquerda, e aí gente como a Alexandria Ocasio-Cortez fica na periferia do partido. Ela, inclusive, abriu muito espaço, quebrou o sistema de seniority da Câmara Americana. No primeiro mandato dela, no primeiro ano de mandato, ela foi ao floor, quer dizer, falou no plenário, coisa que não pode, ela conquistou o direito, mas fica na periferia, porque não consegue participar das grandes decisões do partido, né? E aí o que acontece? Partidos oligarquizados olham para os seus velhos grupos de apoio, e os seus velhos grupos de apoio vão dizer para eles sempre o seguinte: está mal a coisa, porque você tem que barrar tudo, porque eu estou perdendo emprego, vem aí a inteligência artificial, eu estou ferrado, então você, por favor, né, dê um jeito nisso aí. Vão ficando cada vez mais conservadores. Não tem ninguém ouvindo o que a sociedade precisa. E as demandas da sociedade são diferentes. Então, para casar de novo o processo de formulação de políticas públicas, a legislação, o legislativo com a sociedade civil, a gente precisa de aumentar a digitalização para que a sociedade volte a ser ouvida pelos políticos. E aí as lideranças surgem, não os Nicolas, mas lideranças com efetivamente consciência política para fazer a mudança que precisa ser feita. Processo de década. Vamos passar. Você ouviu mais uma vez a expressão interregno, né? Queria fazer duas perguntas, mas saindo da questão, pedindo desculpa aqui para sair da questão da situação real do Brasil, fazendo umas perguntas que são um pouco mais teóricas ou lógicas. A primeira coisa é, quer dizer, a Constituição brasileira tem essa natureza quase ridícula de ser alterada todo dia, etc. Mas me parece uma contradição um Congresso tão fragmentado conseguir votar tantas emendas constitucionais. Quer dizer, o que dá para parecer, escutando vocês, é que esse Congresso não vai conseguir mudar a Constituição. E ele muda ela todo dia. Então, como é que isso acontece? Como é que pode isso? Você consegue grandes maiorias numa coisa completamente fragmentada, isso quer dizer que, em princípio, dá para governar. Parece pouco lógico, eu queria entender. A segunda coisa é ir para o parlamentarismo. Aumenta este desequilíbrio todo ou pode ser um restabelecimento de um equilíbrio entre piora as coisas para o Brasil, com essa fragmentação toda? Piora ou melhora a governabilidade se a gente fosse para o parlamentarismo? Pegando essa questão do parlamentarismo, não lá atrás, quando a gente teve plebiscito, que nós tínhamos tantas opções, né? E me parece que o plebiscito ali, a gente tinha lideranças políticas, né? Quer dizer, no parlamentarismo, todas as grandes lideranças do velho MDB, depois foram PSDB, eram parlamentaristas, né? Mas não teve um problema de apelo popular. Mas transcorrido todo esse tempo, e vamos esquecer a questão do judiciário um pouco, porque eu acho que desamarrar 3 nós ao mesmo tempo é difícil, entendeu? O nó triplo é meio difícil. Focando nessa questão do legislativo e do executivo. O parlamentarismo, com um voto distrital, ou talvez um voto distrital misto, e vendo essa questão da fragmentação, e parece que o exemplo das eleições britânicas e francesas mostraram que o voto distrital, ele reduz muito essa dispersão, né? Ele reduz mesmo, ele acaba concentrando em termos dos grandes partidos. Então, se não seria, mas como que a gente poderia, esse talvez eu acho nó, tem alguma viabilidade do nosso Congresso aceitar o voto distrital? Para que tornasse o parlamentarismo viável, porque eu não vejo ele viável sem o voto distrital. Muito bem. Eu queria saber especificamente, nesse problema do parlamento que vocês colocam, qual a importância para ter causado esse problema da questão das bancadas, da oficialização do surgimento das bancadas que se tornaram tão fortes que, de alguma maneira, conseguem impedir em determinados momentos votações tão importantes, enfim, avanços que a sociedade busca. Só mais um aqui. Boa noite, meu nome é Vitor, eu sou aluno aqui do MPP também, aluno do professor Carlos Mello. E eu quero voltar um pouco da discussão do final do que o Sérgio comentou sobre a digitalização da sociedade e desenvolvimento da democracia, né? Porque, trazendo um pouco a brasa para minha sardinha, um dos primeiros artigos que fala sobre vieses políticos nesses modelos
de LLM, como ChatGPT, entre outros, fui eu que escrevi. E uma preocupação minha e dos meus coautores era como que a gente está nessa era de transição, nessa era de imprevisto, só que o sistema que a gente está criando digital, ele já está passando por uma outra transformação. Antes da gente começar a aprender a usar ele, você tem uma força alienígena, como o ChatGPT e outros, vindo para mudar tudo de novo, né? Então, como é que a gente fundamenta um novo jeito de fazer política e democracia com essas ferramentas que estão evoluindo cada vez mais rápido antes da gente começar a aprender elas de fato? Obrigado. Sérgio, eu vou propor que você comece a responder, a Tereza comenta e aí a gente fecha, tá bom? O tipo de emenda que eles aprovam é o tipo de emenda que interessa a eles, né? E quem controla essa maioria não é mais o presidente, nem uma ideia de fazer um aperfeiçoamento da Constituição, mas é o presidente da Câmara e o presidente do Senado que ouvem os interesses que estão ali, aí fazem essas emendas. Mas você tem muito pouca emenda à Constituição funcional, que efetivamente agregue alguma coisa boa à Constituição do ponto de vista de melhorar a institucionalidade, assegurar mais um direito que estava frágil, esse tipo de coisa. Parlamentarismo. Eu vou logo dizer, todo cientista social tem um viés de perspectiva, né? Isso depende do ponto de vista que você fala. Eu sempre fui presidencialista no Brasil, não por convicção de que o presidencialismo é melhor do que o parlamentarismo. O parlamentarismo é bom em determinadas circunstâncias, o presidencialismo em outras. Um país do tamanho do Brasil, com a heterogeneidade e a desigualdade do Brasil, e a federação extensa que o Brasil tem, não consegue fazer parlamentarismo. Eu vou dar 2 exemplos banais. Primeiro, se na Espanha, que é uma fração do país, do Brasil, eles tiveram que fazer 4 eleições para conseguir uma maioria, e ainda assim uma maioria precária para segurar o primeiro-ministro, imagine entre nós. A França acabou de ficar sem, né, o que eles chamam de hung parliament. Parlamento sem maioria é instável, por definição. Então, no processo de mudança como a gente tem, e numa sociedade tão heterogênea como a brasileira, crises seriais são muito prováveis num regime parlamentar. É tudo que o Arthur Lira quer, porque o Arthur Lira não consegue se eleger presidente da República nem na quarta reencarnação dele, mas ele consegue ser primeiro-ministro, né? Por isso é que eles são parlamentaristas. Mas o problema mais grave é o federalismo, quer dizer, o que a gente faz com os estados? Porque na Alemanha, os estados são parlamentaristas. O governo dos estados é parlamentarista. No Canadá, o governo dos estados é parlamentarista. São poucos estados e os estados têm muita autonomia. Agora, no Brasil, você imagina primeiros ministros dos estados se juntando para controlar as bancadas estaduais para derrubar o primeiro-ministro eleito nacionalmente, pela correlação de forças nacional. Então, seria um inferno. Eu realmente não vejo como viabilizar o parlamentarismo no Brasil. O voto distrital, ele não vai fazer muito diferente do que a gente já tem. Os deputados são eleitos em poucos municípios, na verdade distritos. As políticas que eles fazem hoje são para os municípios deles. E tem um problema muito grave, onde tem a maior corrupção nos Estados Unidos, que é o problema de como é que você desenha o distrito. Porque, evidentemente, você desenha o distrito na vertical e tem uma população negra, né? Você faz um distrito mais democrata ou mais republicano só no desenho. E esse processo é o processo onde tem mais corrupção nos Estados Unidos, é no redesenho de distritos. Agora, como é que a gente faz distritos uninominais de tamanho igual num país com quase 6 mil municípios, e uns desse tamanhinho e outros do tamanho de São Paulo? Então, você vai ter inúmeros distritos em São Paulo e você vai ter, inexoravelmente, que pegar distrito. Em Minas Gerais, por exemplo, você vai ter que pegar cidades muito distantes dela, uma da outra, para formar um distrito só, né? É muito complicado, não é uma coisa simples de fazer. E o processo de apportionment entre os distritos é uma equação matemática que chama paradoxo do Alabama. Pode mudar completamente a composição da Câmara se você dá um distrito a mais para um lugar ou para outro e tal. É muito complicado tecnicamente de fazer o distritamento no Brasil. Você perguntou sobre das bancadas. Sempre teve essas bancadas no Brasil. Na Segunda República, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui todos, eu sou um pouco parecido com a descrição que ela fez do ministro do Contra. Eu sou contra a maneira pela qual a história brasileira divide os momentos políticos do Brasil. Eu acho que o Brasil só teve 3 repúblicas até agora. A primeira, a segunda e a terceira, que é a que nós estamos vivendo agora. Estamos em crise.
O resto é ditadura ou monarquia. Então, eu dou nome aos bois, eu gosto de dar nome aos bois. Então, na Segunda República, de 46 a 64, tinha a bancada parlamentar nacionalista, né, que era dominada pelo PTB, etc. E essas bancadas, elas têm poder de veto, mas elas têm poder de veto só no seu tema, só na sua questão. Por isso é que o Bolsonaro não conseguiu fazer uma coalizão com elas, porque a bala, muitas vezes, entra em conflito com a Bíblia. Chega um momento que o pastor não aceita, pelo menos os pastores mais sérios, não aceitam a defesa da violência privada, tal como eles faziam, né? Então, elas se desfazem e elas se reaglutinam de acordo com as outras pautas. Então, elas não são exatamente um grande problema. E a questão digital. Você tem toda a razão. Lembra que eu falei assim, a gente precisa de ter uma regulamentação, uma regulação inteligente. Uma regulação inteligente, primeiro, ela não pode ser analógica. Eles estão pensando, que você pensar as plataformas digitais que existem hoje, que provavelmente não existirão no futuro, como se fossem monopólio de petróleo. Aí você faz uma lei antitrust digital. Isso é uma bobagem, porque daqui a 6 meses não tem mais nada, entendeu? Quer dizer, já mudou completamente e tal. Então, você tem que fazer uma coisa mais abstrata mesmo, quer dizer, que permita que ela seja aplicada por interpretação a essas transformações. Como é que a gente vai fazer a digitalização política, né, nesse processo tão vertiginoso de mudança? Aprendendo a mudar junto. Vou te contar a conversa mais importante que eu já tive na minha vida, que fez a minha profissão, me fez a minha carreira existencial. Eu fui para o exílio rapidamente num determinado momento e me encontrei com um professor, um velhinho, que já estava bem velhinho, e falei com ele assim, como é que você conseguiu escrever sobre tantas coisas, ao mesmo tempo, em tempos diferentes, e até hoje você é atual? Eu leio você hoje, eu concordo com você, porque você está falando sobre a realidade, chama-se Edgar Morin. E ele me disse o seguinte, porque eu nunca estudei uma coisa, eu nunca estudei uma determinada questão substantiva. Eu sempre estudei para saber estudar, para saber aprender. Eu estudei metodologia, estudei filosofia, eu estudei muito método. Então eu sou capaz de, diante de um problema novo, estruturar uma capacidade de análise de um problema novo. Olha, eu passei a minha vida toda fazendo isso. Eu já criei teoria sobre empresa estatal, depois elas morreram. Eu fui para o presidencialismo de coalizão, depois eu fui para a questão ambiental, porque eu só estudei isso também. Eu nunca estudei nada, eu nunca me especializei, porque a especialização, sobretudo no mundo em mudança, é uma camisa de força. Ela não me permite fazer isso que você está querendo, né? Mas quando você já começa a pensar que se você já escreveu sobre o digital, você já sabe que o digital não é uma coisa que você pegue e fique com ele na mão, porque não é uma coisa estável, não é sólida, é líquida. Ela vai escapar feito pérola de mercúrio dos seus dedos se você quiser agarrar. Então a ideia é essa, quer dizer, a gente aprender a lidar com o digital mudando com o digital. E cada nova ferramenta saber usar. Eu, por exemplo, estou usando fortemente o ChatGPT nas minhas pesquisas e checo, erra muito, por isso que você tem que checar, mas também ajuda muito, levanta questões, né? Então, essa mutabilidade é característica da nossa vida daqui para frente. Eu não sei quando é que a gente vai estabilizar o mundo nessas mudanças, com a revolução tecnológica e digital que a gente está aí, com a mudança climática. Pode ir para o mal, pode ir para o bem. Então, vai mudar o tempo todo. E a gente tem que aprender a mudar o tempo todo. O Sérgio disse que não é especialista, mas ele é, né? Ele é especialista nessa questão do presidencialismo e legislativo. Eu acho que nós temos um problema muito sério no sistema representativo. E a Constituição tem muita responsabilidade por isso. Ela engessou os estados da seguinte forma: os estados não podem ter menos do que 7 deputados ou mais do que 70. O que aconteceu com isso? Você tem a subrepresentação dos estados mais populosos e a hiperrepresentação dos estados menos populosos. Isso significa que o meu voto, que voto aqui em São Paulo, eu não sei onde é que vocês votam, ele vale... Uma vez nós fizemos esse cálculo, eu não sei como é que está esse cálculo hoje. Na época que a gente fez, ele valia 33 vezes menos do que o voto de alguém que está em Roraima, por exemplo. Então, isso é muito importante e tem repercussões no legislativo. Que tipo de bancada que nós temos?
Então, isso, para mim, é mais importante do que, por exemplo, eu pensar se pode ter ou não pode ter cláusula de barreira, que, aliás, foi o judiciário que disse que não podia ter. E ninguém aqui criticou o judiciário por causa disso. Eu acho que tinha que criticar, porque com isso você tem um número de partidos muito maior do que o que seria razoável. Quer dizer, você tem uma bancada de uma pessoa, então vai fazer reunião de bancada na casa dele. Uma pessoa sozinha, é ou não é? Então, eu acho que a gente tinha que pensar no sistema representativo e por que ele não entra nunca na pauta. Nunca na pauta. Então, por que é que meu voto, ou seja, se na democracia cada cidadão tem um voto, por que o meu voto vale, ou do carioca, vale menos do que o voto de alguém que está no Acre? Eu acho que isso é uma questão muito importante que tinha que ser debatida. E não consta de nenhuma pauta que eu conheço. Bom, acho que tivemos aqui um final de tarde, começo de noite extraordinário. Fizemos uma conversa sobre a política real, verdadeira, num nível excelente, num nível muito alto. Uma frase manjada, né? É mais ou menos uma frase que está lá no 18 Brumável, que diz que os homens fazem a história sem saber a história que estão fazendo, né? Ou sem controle das condições. Um encontro como esse também faz parte da história, é um registro da história, do momento que nós vivemos. Oxalá que essa crise venha mais rápido, Sérgio, do que mais devagar, para que a gente possa piorar rápido para poder melhorar rapidamente também. Que a gente encontre uma outra forma de organização do judiciário, porque eu não sou especialista nisso, nesse sentido eu sou, como o Sérgio, sou generalista. A questão é que o Sérgio é um generalista, e sendo generalista é uma referência em vários assuntos, mas aquela impressão que fica para mim do livro de jornalistas, do Felipe Recondo e do Luiz Weber, que o tribunal dividido, esfacelado, cheio de vaidades, né, que num determinado momento conseguiu se unificar porque corria riscos, e já está se dividindo novamente. Oxalá que a gente encontre também um desenho. Dentro dessa reconstituinte, a gente encontra um desenho diferente para o Supremo Tribunal Federal e que passa a ser, de fato, uma corte constitucional e não uma instância de recurso superior. Enfim, se isso vai acontecer ou não, daqui vários anos, quem nos assistir vai poder dizer se aconteceu de fato. Eu queria agradecer muito, muito, muito a professora Maria Tereza Sadek, é uma referência, uma pessoa extraordinária, que eu pessoalmente gosto demais. Nós temos uma característica: eu faço aniversário no dia 25, ela faz no dia 26, né? Então ela sempre lembra do meu, porque ela vai fazer no dia seguinte. Eu sempre lembro do dela, porque ela vai fazer amanhã, né? Então, uma alegria interagir com você. O Sérgio é uma referência para mim, para os meus alunos, porque a gente trabalha muito com os seus livros. Eu estou vendo uma forma de como que eu vou colocar os governantes discidentais, porque a era do imprevisto e o presidencialismo de coalizão já está ali. Eu acho, você sabe, já falamos sobre isso, que o presidencialismo de coalizão ele tem que escrever um novo capítulo, porque já está contratado. A Miriam me falou que você já está... Aliás, ela me falou que só saiu o presidencialismo de coalizão por insistência dela, né? Então, precisa de uma atualização, porque aquilo que parecia que funcionava mal, nós tínhamos a opinião de que funcionava mal, outros tinham a opinião de que funcionava bem, mas aquilo que parecia que funcionava mal, agora funciona muito pior, né? Então, a gente precisa entender o que piorou. Não funciona. Chegou a disfuncionalidade total. Muito obrigado a vocês. Teco, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. A gente volta na próxima. Obrigado, pessoal.